Amém? Ninguém é como o nosso Deus. Não importa a situação que você está atravessando, no final vai dar certo, porque Deus está no controle das nossas vidas. Abra comigo a palavra do Senhor em Josué, no livro de Josué, capítulo 14. Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações nessa noite. Deus ministrou ao meu coração essa palavra lá em Vilhena. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui de Ponce Lacerda. Josué 14, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Josué 14, 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para o desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta palavra maravilhosa, por esta palavra poderosa que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor nesta noite. Pai querido, nós louvamos o nome do Senhor nesta noite, nós adoramos ao Senhor nesta noite com as nossas canções, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Mas chegou o momento, Pai, do Senhor falar conosco através da sua bendita, poderosa e inerrante palavra do Senhor. Fala conosco, Pai, nós te pedimos nessa hora, e nós repreendemos todo o mal, toda ação do inimigo que possa distrair a mente dos meus irmãos. Toda distração caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que todos os corações aqui presentes estejam, Pai amado, preparados para receber a Tua palavra como semente em terra fértil. Pai amado, eu oro e abençoo a Tua igreja, para que essa palavra venha germinar em cada coração, venha frutificar e trazer transformação de vida, em nome de Jesus, amém e amém. Poder sentar, meus amados irmãos. Esse texto de Josué capítulo 14,
conta a história de Caleb, um homem que fez a diferença no meio do povo de Deus. Nós conhecemos a história que Deus enviou Moisés para tirar o povo hebreu que era escravo no Egito. O povo hebreu permaneceu escravo no Egito por cerca de 430 anos. Mas havia uma promessa sobre aquele povo de que Deus o levaria para Canaã, uma terra que mana leite e mel. Mas para que esse povo chegasse em Canaã, havia um deserto no meio do caminho. Esse deserto não era uma opção o povo atravessar ou não. Esse deserto fazia parte do caminho do povo de Deus. O que eu aprendo com isso, meus amados irmãos, que muitas vezes, quando nós temos uma promessa de Deus nas nossas vidas, existe um deserto para que nós possamos atravessar. E esse deserto em que o povo hebreu atravessou duraria aproximadamente 40 dias. Mas por conta da murmuração desse povo, o povo perambulou pelo deserto por cerca de 40 anos. E é fato que as pessoas acima de 20 anos de idade que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida, entraram em Canaã, na terra que mana leite e mel, porque o povo murmurou, porque o povo afrontou contra Deus. E nessa porção, irmão, da palavra do Senhor, que nós vamos compartilhar nessa hora, que nós lemos já aqui, vamos ver aqui as qualidades e características de Caleb, que por confiar em Deus, viu sua promessa cumprir na sua vida. E é interessante, irmãos, que em Números capítulo 14, verso 24, volte aí um pouquinho atrás, Números 14, verso 24. Quero ler com os amados irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Veja bem, irmãos, que o próprio Deus deu testemunho a respeito de Caleb. Disse que era um homem que tinha um outro espírito, que era um homem que tinha um espírito diferente. Não foi Moisés que deu testemunho a respeito de Caleb, não foi Josué que deu testemunho a respeito de Caleb, não foram os amigos de Caleb que deu testemunho a respeito dele, mas foi o próprio Deus que deu testemunho a respeito de Caleb, dizendo que nele havia um outro espírito. Deus já havia dado testemunho a respeito de Abraão, Deus já havia dado testemunho a respeito de Moisés, assim como depois Deus deu testemunho a respeito de Davi, de Jó. Mas agora Deus dá testemunho a respeito de Caleb. Queridos, Deus testemunha a respeito de pessoas extraordinárias, e Deus escolhe pessoas extraordinárias quando Ele quer realizar algo extraordinário nesta terra. E o Senhor está nesta noite procurando homens e mulheres que têm outro espírito aqui nesta noite. Deus está à procura de homens e mulheres que têm outro espírito, assim como Caleb, dispostas a realizar algo extraordinário nesta terra. Já estamos findando o ano, irmãos, mas ainda há tempo de Deus, através da sua vida, realizar algo extraordinário aqui em Pontes e Lacerda. Queridos, Deus nos escolheu, Deus nos chamou para fazer algo extraordinário. Deus não chamou você para fazer algo medíocre.
Deus nos chama para fazer algo extraordinário, mas é necessário que tenhamos outro espírito. Irmãos, eu fiquei assim, encucado para saber o que era uma pessoa que tinha um outro espírito, um espírito diferente. E aí eu fui procurar a característica de uma pessoa que tem um espírito diferente. Eu fui procurar uma característica de Caleb. E a primeira característica de Caleb é que ele tinha uma visão positiva do futuro. Veja comigo aí um pouquinho antes, em Números 13:30. Números 13:30. Diz assim a palavra do Senhor: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Enquanto os 10 espias que retornaram de espiar a terra prometida começaram a amedrontar todo Israel, dizendo que lá havia gigante, dizendo que as cidades eram fortificadas, que eles eram vistos como gafanhoto. E o povo começou a temer, o povo começou a pensar em voltar para o Egito. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, meus amados irmãos, uma característica de um homem que tem outro espírito é uma pessoa que tem visão positiva do futuro. Caleb era esse homem. Ele tinha uma visão positiva do futuro. E eu pergunto para você nessa noite: você tem uma visão positiva do seu futuro? Queridos, Caleb, o texto diz que Caleb fez calar os medrosos. Caleb fez com que os pessimistas se calassem. Ele cria na vitória. Ele sabia que Deus era com ele. E muitas vezes, irmão, nós estamos rodeados de pessoas medrosas, de pessoas pessimistas, de pessoas que muitas vezes querem fazer a gente voltar atrás, pessoas que querem tentar nos parar. Mas assim como Caleb, nós precisamos fazer com que essas pessoas se calem. Nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor através da leitura da palavra dEle. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, lendo a palavra, lendo as promessas que Deus tem para mim e para você. Deus tem promessa para mim e para você, amém, irmãos? Deus tem promessas para mim e para você. Comece a ouvir mais a voz de Deus. Comece a ouvir mais a voz de Deus. Comece a ouvir mais a voz de Deus. E calem os medrosos, os pessimistas que estão ao seu redor, tentando calar você, tentando fazer você parar. Foi isso que Caleb fez. Ele tinha uma visão positiva do futuro. Ele não deu ouvido aos pessimistas, aos medrosos, aos covardes, mas ele sabia quem era o Deus dele. Querido, se você precisa saber quem é o seu Deus, não dê ouvido aos medrosos, aos covardes, aos pessimistas. Entenda uma coisa, meus amados irmãos, que o Deus que você serve nunca falhou. Ele nunca falhou, e não vai ser agora que Ele vai falhar com você. O Deus que nós servimos nunca falhou. Como foi cantado aqui agora, quem é como o nosso Deus? Ele é poderoso nas batalhas, Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para mudar a sua vida, Ele é poderoso para te dar vitória. Creia nisso e vive dessa forma. Tenha uma visão positiva do futuro.
Não tenha medo dos desafios que surgirem na sua vida. Segundo, Caleb era um homem de fé. Ainda em Números 13, 30, na parte B, diz assim: certamente prevaleceremos contra ela. Ele tinha certeza da vitória. Mas eu creio, irmãos, que Caleb sabia, porque aos olhos dele, ele via que a situação parecia impossível. Porque lá em Canaã, realmente, haviam gigantes, homens enormes, guerreiros valentes. Ele sabia que as cidades eram fortificadas com muros altos. Aos olhos dele, ele sabia. Queridos, Caleb, aos olhos dele, sabia que era algo difícil de se fazer, conquistar Canaã. Muitas vezes, irmão, nós sabemos das dificuldades que nós enfrentamos, aquilo que muitas vezes nós olhamos, nós vimos que parece que é algo impossível, mas a palavra do Senhor nos orienta que nós não andamos por vista, andamos por fé. E Caleb era um homem de fé. Ele não andava por aquilo que ele via, ele não andava por vista, ele andava segundo a promessa que Deus havia liberado sobre a vida dele por intermédio de Moisés. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, que você vai ser mais do que vencedores em 2025. Amém, irmãos? A sua vida será de bênção no ano de 2025. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus, que a sua vida vai dar um reviravolta em 2025. A sua vida vai mudar, a sua família vai mudar, a sua vida financeira vai mudar. Você vai ser abençoado se você acreditar nas promessas do Senhor para a sua vida. Queridos, nós sabemos que tem momentos nas nossas vidas que realmente parece que nós não encontramos uma solução. Parece que os problemas se agigantam diante de nós. Mas 2 Coríntios 5:7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé e não por aquilo que nós estamos vendo. O muro são altos, os gigantes são enormes, mas eu vou contra eles no nome do Senhor dos Exércitos. Foi assim que Davi fez. Golias veio contra Davi com espada, com escudo, e Davi disse para ele: eu vou contra você, é no nome do Senhor dos Exércitos. Ele nos ensina, irmãos, que a nossa luta não podemos ir na força do nosso braço, mas é na confiança do nosso Deus, porque é Ele que nos dá a vitória, é Ele que peleja por mim, peleja por você. Nós precisamos apenas ter fé e confiar nele. Amém? Às vezes, irmãos, o que nos falta é ter mais fé. E a falta de fé acontece conosco porque nós não ouvimos a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Talvez está faltando você meditar mais na palavra do Senhor, para que você tenha uma fé como Caleb assim teve. Porque a fé, ela vem por ouvir, irmãos, a palavra de Deus. A fé não vai cair na sua cabeça. Não adianta alguém orar por você com imposição de mão, a fé não vai entrar em você.
A fé vai vir em você se você ler a palavra de Deus, ou se você ouvir a palavra do Senhor. Só existe essa maneira da fé vir sobre a sua vida. E nós precisamos ter fé, porque a fé é uma característica de um homem, de uma mulher que tem um espírito diferente, que tem um outro espírito, assim como Caleb assim teve. Terceiro ponto: Caleb era um homem extraordinário, era um homem que tinha outro espírito, porque era um homem que perseverava no Senhor. Voltando lá em Josué 14, Josué 14, verso 10, olha só o que diz a palavra do Senhor. Josué 14, 10, diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Caleb recebeu a promessa de que herdaria a terra. Ele tinha 40 anos. Israel caminhava pelo deserto, e se passaram 45 anos, e o texto diz que ele estava ali, na expectativa de receber a porção que Deus havia prometido. 45 anos depois, imagine um homem nas batalhas, guerreando, conquistando território para os seus companheiros, para os seus amigos, para os seus irmãos, e ele nada de receber a sua porção. 45 anos perseverando para receber a sua porção, e ele continuava firme, crendo que no momento oportuno ele receberia a sua promessa. Ele não desistiu diante das dificuldades. Foram muitas as batalhas que ele participou. O tempo não foi motivo para ele desanimar. Quantas vezes nós desanimamos? Um ano esperando uma promessa de Deus, nós desanimamos. Eu lembro, irmãos, que quando eu recebi uma profecia de que eu seria pastor, creio que foi em 2002, nós nos convertemos em 2000. Em 2002 eu recebi uma palavra profética de que eu seria pastor. Não lembro se foi o Pablo, se foi o Ed Wilson, que falou primeiro comigo. Pablo, né? Pablo Luiz. E foi se cumprir em 2011, 9 anos depois. Não que eu queria ser pastor, irmãos, mas existe um tempo de amadurecimento, existe um tempo de preparação para que as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas. E aqui com Caleb, esse tempo demorou 45 anos, e ele diz aqui para Josué: olha, agora o Senhor me conservou em vida. Se você tem uma promessa de Deus, e se você está vivo ainda, é porque ainda dá tempo de se cumprir na sua vida essa promessa. Se você está vivo, é porque ainda há esperança para que Deus cumpra a promessa dele na sua vida. E ele continua dizendo assim: 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Eu estou querendo aposentar com 60, pendurar chuteira. O homem com 85 anos está lá na expectativa de guerrear, continuar batalhando para receber a porção de terra. Então o tempo não foi motivo para ele
desistir, não desmotivou Caleb. O sucesso dos seus companheiros não foi motivo para a sua desistência. Muito pelo contrário, serviu de expectativa, porque ele acreditava que a sua hora chegaria a qualquer momento. Irmãos, Caleb, ele era parceiro de Josué. Ele era companheiro de batalha de Josué. Veja só, os dois eram companheiros, eram do mesmo nível. Mas com a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança. Eu creio que Caleb celebrou com a promoção do seu amigo Josué. E ele obedeceu Josué, e ele honrou Josué, assim como ele obedecia e honrava Moisés. E muitas vezes, irmãos, nós temos visto irmãos em Cristo que não se alegra, que não celebra quando o irmão recebe uma promoção, quando o irmão recebe uma bênção, uma vitória. Mas Caleb não. Ele permaneceu firme, perseverando, honrando o seu novo líder Josué, obedecendo o seu novo líder Josué, assim como ele era com Moisés. Precisamos celebrar com a vitória dos nossos irmãos. Amém, irmãos? Caleb continuou perseverando, esperando o seu momento. E Josué concedeu a Caleb o monte Hebrom, o monte que Caleb escolheu, o monte que ele desejava em seu coração. – 45 anos se passaram, mas aquilo que Caleb desejava no coração dele, Josué concedeu a Caleb. Queridos, o que aprendo com isso? Que vale a pena esperar. Vale a pena esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Vale a pena esperar o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Vale a pena honrar, obedecer a liderança que Deus colocou sobre as nossas vidas. Porque Caleb, ele recebeu o monte, a porção de terra que ele desejava no coração dele. Aquilo que ele desejava, aquilo que ele esperava, aquilo que ele almejava, foi justamente aquilo que Deus entregou na mão de Caleb. Não adianta a gente precipitar, não adianta a gente passar os carros na frente dos bois, porque no tempo certo Deus vai entregar a bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quarto ponto, por que Caleb tinha um outro espírito? Ele era um homem que tinha bom ânimo. Josué 14:11 diz assim, olha só o que Caleb disse para Josué: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Ele tinha ânimo. Um homem com 85 anos, depois de 45 anos esperando, ele disse que ainda tinha ânimo para ir para a batalha. Caleb não era um homem desanimado. Irmãos, uma pessoa desanimada, ela não chega a lugar nenhum. Um líder desanimado não vai levar você a lugar nenhum. Uma pessoa sem ânimo não consegue vencer nada na vida. Se o próprio Jesus disse assim: olha, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para você vencer as aflições da vida, você vai precisar ter bom ânimo.
Caleb tinha bom ânimo. Ter bom ânimo é ter determinação, é ter força, é ter coragem. Ter bom ânimo é ter esperança, é não desanimar, é não perder a fé, é se alegrar em meio às dificuldades. Isso é ter bom ânimo. Precisamos entender, irmão, que Jesus já venceu o mundo, e nós nele, nós somos mais do que vencedores. Ele já venceu o mundo, ele diz lá em João 16:33, e nele nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E em quinto e último lugar, Caleb tinha um outro espírito, um espírito diferente, porque ele cria que Deus era com ele e cumpriria o que prometeu. Josué 14:12 diz assim: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para os desapossar como prometeu. Ele disse que o Senhor estaria com ele, para dar a ele a vitória, para desapossar aqueles homens gigantes. Queridos, Jesus não prometeu para nós que quando nós reconhecêssemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, que a nossa vida seria fácil. Ele não prometeu isso para nós, que nós teríamos facilidades. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não prometeu facilidades para nós, Ele não prometeu vida boa para nós, mas que Ele estaria conosco todos os dias, todas as segundas-feiras, as terças, quartas, quintas, sexta, sábado, domingo, todos os instantes, Ele estaria conosco, até que se findasse o século. E eu quero dizer para você, Ele está com você. Ainda que você não o sinta, Ele está com você. Ainda que você não o veja, Ele está com você. Ainda que você não perceba, Ele está com você. Quem prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel. Diz lá em Hebreus 10:23. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Aleluia. Interessante, irmãos, que o monte Hebrom ainda estava habitado por gigantes, homens grandes, quando Caleb pediu a Josué que lhe desse aquele monte. E o texto vem nos dizer que Josué abençoou Caleb e deu a Caleb o monte Hebrom. Veja comigo aqui no versículo 13 e 14, diz assim: Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Mas como assim? O monte ainda era ocupado por homens gigantes. Caleb pediu, Josué, o seu líder, abençoou e deu para ele. O que eu aprendo com isso, irmãos, que Caleb tomou posse no mundo espiritual da promessa de Deus sobre a sua vida, e depois ele tomou posse no mundo real, no mundo natural. Nós precisamos aprender que
Primeiramente, quando nós queremos uma vitória sobre as nossas vidas, nós devemos conquistar no mundo espiritual, para depois materializar no mundo real, no mundo natural. E foi isso que Caleb fez. A partir do momento que Josué o abençoou e entregou para ele o Monte Hebrão, ele tomou posse no mundo espiritual. É meu esse monte, eu tomo posse dessa vitória, eu tomo posse desse monte. Eu não sei qual que é a promessa de Deus para a sua vida. Talvez já passou 10 anos, essa promessa não aconteceu na sua vida. Talvez passou 1 ano, essa promessa não aconteceu na sua vida. Mas eu quero abençoar a sua vida nessa noite, meu irmão, minha irmã. Como homem de Deus nesse lugar, como profeta de Deus nesse lugar, eu quero profetizar e abençoar a sua vida, para que você tome posse da sua promessa, da sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Queridos, interessante que Caleb, ele honrou Josué. Ele poderia, irmãos, avançar contra os inimigos sem receber a bênção de Josué. Mas ele foi lá e procurou Josué. Josué, você estava comigo no dia que Deus prometeu através de Moisés que me daria esse monte. Agora eu estou aqui diante de você, que é meu líder. Me abençoa, que eu vou lá tomar posse do monte. E ele só foi depois que Josué o abençoou e entregou o monte para ele. E às vezes, irmãos, nós desprezamos as pessoas que Deus coloca sobre nós como líder. Nós fazemos do jeito que nós achamos que deve ser feito, e às vezes chega ao ponto de faltar até com respeito com a liderança. Nesses meus 25 anos de crente cristão, eu já vi tantas coisas acontecerem, porque pessoas desrespeitaram a liderança. Não estou aqui querendo amedrontar ninguém, nem querendo ser alguma coisa, mas a palavra do Senhor nos diz assim, que Deus nos daria pastores. É Ele que nos dá pastores. Como eu disse, eu não queria ser pastor, mas Ele me chamou para ser pastor. E uma coisa que entristece o coração de qualquer pastor é a falta de respeito. E nós vemos aqui esse exemplo desse homem. Eu creio que Caleb, ele tinha a mesma idade de Josué. Trabalharam juntos, lutaram juntos, mas ele reconheceu a unção que estava sobre a vida de Josué. Ele reconheceu a autoridade que estava sobre a vida de Josué. Por isso ele foi lá, pedindo para que Josué o abençoasse e entregasse para ele um monte Hebrão. E assim aconteceu. E nós sabemos, conhecemos a história, que o monte Hebrão pertenceu a Caleb e a sua família. Meus amados, que nós possamos de fato entender que sobre a vida de um líder, não estou falando só do pastor, um líder de rede, existe uma autoridade, existe uma unção delegada, que nós possamos respeitar, porque é Deus que nos chama, é Deus que nos escolhe. Amém? E eu quero nessa noite orar por você, orar pela sua vida, quero abençoar a sua vida, para que você tome posse